Glória a Deus, querido, por estarmos mais uma vez juntos para falar dos grandes feitos do nosso Deus. Queridos, eu quero compartilhar algo esta noite que fala, o título é Sonhos Ruídos. Eu não sei se você já teve algum sonho, algum projeto que no momento do processo que ele estava sendo construído, sonhado, desejado, alguma coisa deu errado e talvez não saiu como planejado. Muitas vezes nas nossas vidas, nós temos sonhos, temos projetos, temos anseios, temos desejos e por algum motivo, por algum deslize, talvez por uma falta de cuidado, nós muitas vezes permitimos que os nossos sonhos, ao invés de serem realizados, eles se tornam frustrados. Sonhos ruídos. Eu vou compartilhar um texto bem conhecido das Escrituras e que você possa estar abrindo seu coração para receber aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família e através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou porque tinha sido construída na rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é um texto com muitas verdades que certamente nós poderíamos ficar muito e muito tempo, muitas e muitas horas, muitos e muitos dias, tirando verdades e coisas especiais da parte do Senhor nesses poucos versículos que nós fizemos a leitura. O que nós vemos é que, naturalmente, quem não tem a sua casa, ainda vive de aluguel, ou mora talvez no fundo da casa dos pais, sabe que um dos maiores sonhos que a pessoa, quando ela se casa, creio eu, ser o maior sonho é ter a casa própria. E nós vemos aqui que ele está falando sobre os fundamentos da edificação de uma casa. Queridos, nós temos que ver que tem coisas que, se nós não cuidarmos no processo da edificação delas, se nós não fundamentarmos elas da maneira correta, no tempo correto e da forma necessária, a tendência é que aquilo que era para ser edificado, ele venha a ruir. Aquilo que era para ser um sonho realizado, será sonhos ruídos. E o que eu quero trazer ao teu coração são 3 verdades que eu creio que são muito importantes nesse texto. Dentre outras que certamente poderíamos tirá-las de dentro desses versículos, porque a palavra do nosso Deus é uma palavra viva, que se renova e normalmente ela se vem brotar aos nossos olhos com verdades extraordinárias sobre aquilo que o nosso Deus consumou em nós e através de nós. Mas o que eu quero falar, esse primeiro versículo 24, ele fala 3 coisas muito importantes. Eu vou lê-lo mais uma vez. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Perceba que o que nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 7, que está sendo falado, ele está mencionando sobre 2 homens que estavam tendo as mesmas oportunidades para edificar a sua casa. Um deles, a Bíblia está falando que construiu a sua casa na rocha. Outro, a Bíblia está falando que construiu a sua casa na areia. Querido, não importa a beleza daquilo que queremos edificar, não importa talvez aquilo que nós pensamos mensurar ou encantar os olhos das pessoas quando olham a edificação que nós estamos sonhando a construir, se ela não tiver um fundamento próprio e adequado. O que nós vemos aqui é que 2 homens tiveram a mesma oportunidade e 2 homens tiveram o mesmo trabalho. Porém, nós temos que cuidar como temos sonhado, ou melhor, como temos realizado os nossos sonhos, no qual lugar temos fundamentado cada situação das nossas vidas, para que nós possamos continuar a caminhar e experimentar dos grandes feitos do nosso Deus. Quando esse versículo fala todo aquele que ouve, para mim, o primeiro ponto para uma vida não ruir, para uma vida não cair, para uma vida não ser destruída, para um sonho não ser frustrado e ruído, a primeira coisa que eu vejo é a fé. Mas como, pastor, fé?
A Bíblia está falando que todo aquele que ouve as minhas palavras. Lembra de um texto que fala do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto que está falando sobre edificar uma casa na rocha, a primeira verdade é a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. Querido, quando nós vemos sobre esse texto, nós temos que compreender então que a fé é o principal fundamento para a vida cristã ser edificada de uma forma aonde, quando os dias maus, os ventos contrários vierem, nós viemos a permanecer em pé. Podemos sentir o vento, sentir a tempestade, mas quando tudo isso passar, nós continuaremos em pé. E o que nós vemos então? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas talvez o versículo mais conhecido sobre fé da Bíblia é o versículo que está no livro de Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, quando nós começamos a compreender, quando a Bíblia está falando que todo aquele que ouve, ou seja, a fé vem pelo ouvir, e qual é realmente o principal objetivo? A fé é o firme fundamento. A fé é a base onde os milagres acontecem. A fé é o meio pelo qual o Senhor Jesus opera dos seus milagres, ontem, hoje e para todo sempre. Então, quando nós começamos a ver que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Querido, muitos de nós temos visto e temos passado por momentos difíceis na nossa vida, porque por algum motivo a fé nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, por algum motivo elas podem estar abaladas. E quando nós não temos uma fé firmada no Senhor Jesus, certamente as mentiras de Satanás, as palavras que são os dardos que o inimigo lança contra nós, ela vem nos atingir. Lembra aquele texto de Efésios 6 que fala sobre a armadura do cristão? Fala que a fé, ela fala de ser a proteção do cristão. A fé é comparada ao escudo, é o escudo da fé. Significa que quando eu e você acreditamos e temos fé, que por mais que as situações estejam difíceis à nossa volta, mas o nosso Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim, dita a você. Querido, nós temos que nos apoderar, nos apropriar desta fé, que ela é um escudo. Por isso que a Bíblia está falando que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas na mesma uma contrapartida, se nós ouvimos uma palavra que não é de Deus, certamente o nosso escudo, a nossa fé, ela vai estar limitada e muitas vezes nós ficaremos indefesos contra as armadilhas e as ciladas de Satanás. A Bíblia fala que a fé realmente é para nós nos apropriarmos desse escudo, para que os dardos inflamados do inimigo da nossa alma, ele não nos atinge. Pessoas, elas esmorecem e não cultivam a fé por muitos momentos na sua vida, pensando que aquela tempestade, que aquele problema jamais vai passar. Querido, compreenda que quando tem uma tempestade muito intensa, a tendência é nós ficarmos dentro da casa, esperar ela passar e depois nós saímos para seguir a nossa vida. Portanto, tem coisas que às vezes a tempestade tem trazido tanto medo no teu casamento, na tua família, nos teus sonhos que têm sido ruídos pelas mentiras de Satanás, a ponto de você pensar que essa tempestade jamais vai passar. Querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o que eu vejo nesse texto é que nós vemos que o principal fundamento que sustenta a vida cristã é a fé. A fé é a base onde os milagres do Senhor acontecem. E é por isso que nós temos que realmente ter uma fé para acreditar. Se nós estamos passando, talvez, queridos, pela fornalha ardente, nós não seremos queimados, não seremos chamuscados e nem cheiro virá sobre nós, porque existe um quarto homem junto conosco naquele lugar. Se nós estamos passando ou sendo jogados em covas de leões, certamente os leões serão com suas bocas fechadas, manietadas pelos anjos do nosso Deus. Significa que a fé é nós tomarmos posse das verdades que Deus tem ao meu e ao teu respeito. Não importa as situações que você esteja passando, não importa os dias maus que estejam vindo contrários a ti, o que importa é a nossa fé ser uma fé inabalável, uma fé que tem autoridade, uma fé que se apodera, que se apropria daquilo que o nosso Deus já consumou a nosso respeito. Vocês lembram daquela história
que fala sobre o centurião no livro de Mateus capítulo 8. Querido, a fé desse homem é uma fé fundamental para o milagre acontecer na sua vida. O que nós vemos é que esse homem chega para o Senhor Jesus, após Jesus ter feito muitos milagres, e ele fala: Senhor, estou com o meu soldado, com um centurião, estou lá com o meu soldado acamado, paralítico, à beira da morte. Jesus responde para ele: eu vou lá e vou ir nesse lugar onde ele está, vamos orar com ele, vamos curar ele. O que esse centurião faz que enche meu coração é que ele fala: Senhor, eu não sou digno que vá na minha casa, mas se o Senhor falar uma palavra, eu também sou homem de autoridade. E se o Senhor falar uma palavra, eu creio que vai acontecer um milagre na vida desse meu soldado. O que a Bíblia diz é que Jesus menciona que em Jerusalém inteiro não havia fé como a daquele soldado, como daquele centurião. O que me enche o meu coração é que nós vemos, querido, que o que nós precisamos não é necessariamente enxergar e tocar naquilo que nós temos sonhado, mas apenas acreditar que o Senhor Deus, mediante fé, querido, nós mediante fé naquilo que Ele consumou, nós temos uma autoridade aonde a nossa fé pode acontecer coisas extraordinárias. O que a Bíblia fala é que este centurião, quando chega lá, a Bíblia fala que o seu soldado foi curado. O que Jesus menciona é: vai e seja feito conforme a sua fé. Talvez você tenha visto coisas ficarem paralisadas na sua vida, no seu casamento, como aquele soldado era paralítico. Talvez você tenha coisas que talvez estão minguando, coisas que estão à beira da morte na sua vida, no seu casamento, em áreas da sua vida, o seu trabalho, a sua vida financeira, seus sonhos ruindo. Mas o que esse texto está falando aos nossos corações é que o Senhor Jesus já nos deu autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Querido, o Senhor já deu autoridade para que você possa usufruir mediante fé daquilo que Ele consumou ao meu e ao teu respeito. O que nós temos que compreender é que a fé é o firme fundamento. Significa que quando nós edificamos a nossa história, a nossa vida, por mais que os nossos olhos estejam vendo coisas que nós não gostaríamos, quando nós edificamos nesse fundamento, podem vir as tempestades, podem vir os ventos contrários, podem vir as enxurradas. Quando tudo isso passar, meu irmão, grave isso em teu coração em nome de Jesus. Quando tudo isso passar, você continuará em pé, porque o que te fortalece não é a tua força, mas é o Deus a qual nos sustenta no dia da angústia, no dia da dificuldade. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele fala do versículo 24, vou ler desde o início: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. A primeira coisa é ouvir, ou seja, está falando sobre fé. A segunda coisa, ele está falando aquele que as pratica. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra e o outro não praticava a sua palavra. O que eu entendo com isso é que o outro aspecto que diferenciou a essas casas terem finais diferentes foi a obediência. Quem pratica, obedece. Quem não pratica, desobedece. É por isso que nós vemos que a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós começamos a ver esse texto que Jesus está mencionando, quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos vencer coisas improváveis. Quando nós obedecemos Deus, nós temos a oportunidade de viver o improvável. Lembra a pesca maravilhosa? O que a Bíblia fala sobre esse texto tão impressionante das Escrituras é que Pedro, sendo um homem pescador, alguém profissional, alguém que dominava a arte da pesca, ele tem uma noite inteira de frustração, de ruínas e de fracasso. De repente, Jesus avista seu barco de longe, entra no barco e fala para Pedro afastá-lo um pouquinho da margem para que ele pudesse ensinar a multidão. Após Jesus ensinar a multidão, ele fala para Pedro: volte para as águas onde as águas são mais profundas, lance a sua rede. E o que Pedro responde, queridos? Senhor, nós pescamos a noite toda e nada pegamos, mas segundo a sua palavra, nós lançaremos as redes. Querido, o que nós compreendemos é que Pedro já tinha atracado a sua embarcação dizendo: hoje o mar não estava para peixe. A segunda coisa que nós vemos Pedro fazer é lavar as redes dizendo: hoje eu desisto, eu não quero mais tentar, porque eu tentei a noite toda e nada peguei.
O que eu vejo nesse texto sobre a obediência é quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos vencer coisas improváveis. Pedro, ele sabia o que estava fazendo. Ele vivia da pesca. Porém, o mar não estava para peixe. Talvez você tenha olhado para a sua vida e tenha falado: o meu casamento não está para peixe. A minha vida não está para peixe. Talvez você tenha pensado que a tua história tem que chegar ao fim. Talvez você já está pensando em atracar a sua embarcação. Talvez você está pensando em lavar as redes e dizer: eu desisto, não tento mais. Querido, perceba que o que Jesus faz, pede para Pedro ir onde as águas são mais profundas. O que eu entendo é que o Senhor Jesus não quer se relacionar comigo e com você aonde as águas são rasas. O Senhor Jesus não quer ter um relacionamento superficial conosco. Ele quer nos ter realmente totalmente dependentes dele, a ponto de falar: Pedro, volte onde as águas são mais profundas. Perceba que aquilo que foi o meio onde que Pedro se frustrou, o barco, a rede e o mar, foram as três coisas da mesma maneira. Que ele já tinha passado uma noite com o mesmo barco, com as mesmas redes e no mesmo mar. O que Jesus fala? Existem coisas mal resolvidas na sua vida e você precisa encará-las porque eu estou com você. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo neste momento, que você tem pensado em desistir porque talvez você já foi tão machucado em algum momento da tua história. Mas perceba que às vezes é esse momento de dor que Deus quer fazer um tempo de uma nova estação na sua vida, um novo ciclo na tua história, uma nova margem que Deus quer te levar nesses dias. Perceba o que as Escrituras falam. Volte aonde as águas são mais profundas. O que fez Pedro vir para águas rasas? A frustração. Por que você tem tentado, meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste momento? Você tem tentado sair das águas profundas e ir para lugares rasos? Quais são as frustrações que têm machucado o teu coração? Quais são os motivos que têm te impulsionado a abandonar a tua embarcação, colocá-la amarrada num lugar raso, sendo que Deus te chamou para ser um pescador de águas profundas? O que nós vemos nesse texto é que, da mesma forma, quando Samuel fala para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O que Saul tinha que fazer? Matar o rei, matar as mulheres, as crianças, os animais daquele povo inimigo. Mas ele segurou alguns. Ele poupou o rei, ele poupou os melhores dos animais para sacrificar a Deus. Mas perceba que o que Samuel fala para ele é melhor obedecer do que sacrificar. Por causa daquela atitude, a Bíblia fala que Deus falou para Samuel que ia escolher um novo rei para Israel. O que eu compreendo aqui nesse texto é que Deus tem sonhos para mim e para você. Nós temos sonhos para nós, mas o que nós não podemos esquecer é que os sonhos de Deus para serem realizados nas nossas vidas não são em lugares rasos, não são onde nós temos o controle com os nossos passos. Porque na água rasa nós podemos andar para lá e para cá, mas em águas profundas não. Existem águas, meu irmão, que dão pelos joelhos, pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, mas existem águas mais profundas. E é ali que não se pode andar, mas sim nadar. O que Deus nos chamou não foi para andarmos com a força do nosso próprio braço, com a nossa força dos próprios pés, mas sim dependência dele. E é por isso que a obediência foi um diferencial extraordinário na vida desses dois homens. Ou você obedece o Senhor e sabe que chegou o tempo de perdoar e você, por mais que não sinta, perceba algo. Eu quero te ensinar algo neste momento. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Tem pessoas que falam: eu não senti ainda de perdoar fulano, eu não senti de perdoar ciclano. Você não tem que sentir, meu irmão. Você tem que obedecer ao Senhor e liberar perdão. Porque quando nós liberamos perdão, nós liberamos pessoas por detrás das grades de uma prisão. E o mais impressionante é saber que quem estava preso éramos nós mesmos. O que eu compreendo dessas escrituras é que a obediência foi o diferencial na vida desses homens. A obediência fez com que eles vivessem o improvável. Obedeça ao Senhor. Talvez Deus tenha te chamado para um tempo de santidade. Talvez Deus tenha te chamado para você voltar à presença dele, na casa dele, em comunhão com os irmãos. Talvez é isso que você precisa, estar andando com pessoas que têm o mesmo objetivo. Talvez nesses dias o Senhor está te despertando e neste momento que você assiste esse vídeo, o Espírito do Senhor, que é aquele que te consola, aquele que te convence, aquele que é teu amigo, teu ajudador, ele está falando ao teu coração. Não negligencie. Deus está te chamando
para lugares mais profundos. Eu sinto em meu coração que tem pessoas que estão nos assistindo, que você um dia foi muito mais intenso e verdadeiro na presença de Deus. E talvez Deus está te chamando. Volte. Talvez pessoas te machucaram. Pastores, líderes, amigos, esposa, esposo, irmãos da igreja te machucaram. Querido, mas compreenda, o Senhor está chamando eu e você para voltar a águas mais profundas. Talvez o barco, a rede e o mar poderiam ser outros na vida de Pedro. Mas ele foi com o mesmo barco, com as mesmas redes e no mesmo barco, no mesmo mar. Mas veja o que aconteceu. A pesca foi tão maravilhosa a ponto de que outros barcos tiveram que ser chamados por causa de tamanha pesca que aconteceu na vida dele. Naquele momento, outras pessoas também foram abençoadas. O terceiro ponto que fala nesse texto, vou ler o versículo 24 desde o início. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras, o ouvir, fala de fé. As que pratica a minha palavra, para mim fala de obediência. Ele fala, será comparado a um homem prudente. Para mim, a prudência fala de sabedoria. Há um texto que fala no livro de Salmos 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, temer a Deus não é ter medo dele. Não é pensar que ele vai ser um senhor, um velhinho de cabelos brancos com um cajado na mão, que ele é mau. Mas temer a Deus é querer fazer as coisas para agradá-lo e não com medo de uma consequência de sermos castigados. Temer a Deus é eu querer fazer algo com excelência e agradar aquele que nos escolheu primeiro. O que eu compreendo é que os dois personagens são chamados prudente e insensato. Para mim, a principal diferença deles foi a sabedoria. Não é a sabedoria do QI humano, não é a sabedoria daquilo que talvez ele tinha aprendido como uma pessoa, mas é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é o Espírito de Deus te conduz, uma sabedoria do que nos faz realmente sermos o diferencial dentro da nossa casa. Muitas vezes numa discussão, numa briga, numa conversa mais acalorada, a tendência é nós queremos provar que não estávamos errados, provar que a outra pessoa é errada. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é não achar culpados, porque quem procura culpados é o diabo. Pense, você que está nesse momento com alguma situação no seu casamento e você está escutando, assistindo, cultuando a Deus juntamente comigo neste momento. Imagine você e seu marido sem colete salva-vidas, sem saber nadar em alto mar, em uma embarcação. De repente, cada um está nos extremos de um barco e tem um furo que é um pouquinho do lado de um, pouquinho mais do lado de um do que de outro. Não adianta dizer que o buraco está do lado seu ou está do lado meu. A primeira coisa que tem que fazer, a sabedoria, é tampar o buraco, para não permitir a água entrar dentro da sua embarcação. Sabe o que significa? Não permita mais as mentiras de Satanás entrar na sua família, na sua vida, que você é um incapaz, que você é uma pessoa que nasceu para sofrer, que você foi um erro, que você foi apenas uma noite ou um momento de prazer dos seus pais. Isso é mentira, meu irmão. Você é um propósito que Deus tem. Você é um propósito que Deus realmente criou. Você é um propósito que Deus quer te usar. E talvez você precise realmente ter essa sabedoria. Não adianta achar culpados agora. O melhor a ser feito é primeiro estancar esse vazamento. Depois, num diálogo sadio, numa conversa aberta, você pode restaurar o seu casamento. Você pode restaurar a sua amizade. Você pode chegar até a pessoa, pedir perdão. Você pode pedir realmente uma situação ser transformada. Porque Deus, meu irmão, Ele tem uma sabedoria que não é da nossa forma de pagar o mal com o mal. Mas nós conseguirmos fazer algo diferente na nossa geração. Querido, o que nós vemos que a sabedoria foi o diferencial entre esses dois homens. E o que eu vejo é que as duas casas, os dois homens, tiveram a mesma oportunidade e passaram pelo mesmo temporal. Perceba que o fato de você edificar a sua vida na rocha ou na areia, isso não te isenta de passar por tempestades, mas isso te favorece a permanecer em pé. Não queira se preocupar com a velocidade da construção dos seus sonhos, mas sim com a intensidade a qual você não parou de edificar aquilo que Deus te entregou em suas mãos. Toda pessoa que passa por temporais, ela luta.
Ela luta para que realmente, querido, aquilo passe, para que o medo passe. Mas eu quero dizer, quem passa por um temporal natural, ela espera passar a chuva para que ela possa sair do seu lar. Da mesma maneira, você que está passando por momentos difíceis, talvez é um momento de esperar no Senhor, pois que os que esperam no Senhor sobem com asas como de águias. Talvez esse é o momento de você esperar essa tempestade passar, meu irmão, e Deus te fazer subir sobre essas nuvens densas, e Deus fazer, sim, você ter um voo de renovo, você ter um novo tempo na tua história. Querido, o que eu compreendo desse texto é que através das colunas da fé, da sabedoria e a coluna realmente da obediência, nós podemos edificar a nossa história. Talvez essa é uma noite de você chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Aquilo que era um sonho tem se tornado um pesadelo. Senhor, aquilo que foi um sonho de construir, um sonho de realizar, um sonho de edificar, o inimigo está fazendo se tornar em ruínas. Meu irmão, eu oro pela tua vida neste momento e quero declarar que o Senhor traga um renovo e um bálsamo sobre ti. Que nesses dias o Senhor possa sim, as duas casas aqui passaram por tempestades, você talvez vai passar também por tempestades, mas que o Senhor seja a pedra angular a qual você decide edificar a tua história, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, o seu chamado. Eu sinto em meu coração que teve pessoas que decidiram abortar sonhos porque viram trintas, porque viram ruínas no decorrer da caminhada. Meu irmão, talvez hoje é um momento de como Pedro com aquele barco voltou num lugar de frustração. Talvez hoje você precisa voltar num lugar de frustração, chegar para o seu cônjuge e liberar perdão para ele. Talvez tenha que entrar no quarto do seu filho agora e colocar os pingos nos is, a ponto de você poder realmente retornar a tentar reconquistar o coração do seu filho. Meu irmão, eu creio que essa é uma noite profética, uma noite abençoada, para você não fazer com que esse título, Sonhos Ruídos, continue a dominar a sua vida. Você pode mudar esse título dessa mensagem essa noite, falando: não são sonhos ruídos, são sonhos reconstruídos. E para reconstruir, não pode ser na areia, tem que ser na rocha. E o nosso Senhor, Ele está disponível para você edificar a tua história. Chega de lutar e se desgastar com a força dos próprios braços. Chega de se debater para a direita ou para a esquerda. Chegou o tempo de você depender daquele que te amou primeiro e te escolheu primeiro. Eu declaro o Senhor te envolvendo neste momento. Nós queremos estar orando nesse culto. E eu quero, no momento que nós estivermos orando, talvez você se prostrar diante do Senhor. E falar: Deus, eu não quero mais construir a minha vida onde as tempestades vêm e trazem à ruína aquilo que era para ser um sonho. Querido, você não foi chamado para viver pesadelos, mas sim sonhos. Os sonhos de Deus, como diz o livro de Jó, eles não podem ser frustrados. Portanto, que você possa andar e exercer fé, que você possa ter realmente a obediência, que você possa ter sabedoria que vem do alto. Meu irmão, não ande por aquilo que você vê, mas por aquilo que você acredita. Você acredita que o Senhor pode mudar a tua sorte, a tua casa, da tua família, dos teus negócios? Então feche os teus olhos. Pai, neste momento nós queremos entrar na tua presença. Pai, a tua palavra foi liberada e nós cremos que aonde o Senhor está, ali há possibilidades de milagres, ali há possibilidades de transformação. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está cultuando ao Senhor conosco por essa plataforma digital. Pai, eu quero declarar que do alto da cabeça aos pés haja um revestimento dos céus e que eles possam, Senhor, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Pai, que a tua agradável, que a tua boa e a tua perfeita vontade se cumpra em suas vidas. Mas para isso, Senhor, a nossa vida tem que ser edificada não na areia, mas sim na rocha. A rocha é mais difícil de bater as estacas, a rocha é mais difícil de fazer as valetas, as valas. Mas sabemos que quando as tempestades vêm, é aquilo que nos sustenta, não a maneira aquilo que é aparente, mas aquilo que é profundo. É por isso que a largura, o comprimento e a altura, elas podem ser mensuradas, como Paulo diz, mas a profundidade não. Portanto, Senhor, que nós possamos ser profundos em Ti, profundos na oração, profundos no jejum, profundos na vida com Cristo, para que no dia mau nós possamos permanecer em pé, porque o Senhor é a rocha a qual nós fundamentamos a nossa vida. Nós te louvamos e eu te abençoo cada um dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e os dons do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa,
para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo Semivida em Casa, se o Senhor assim nos permitir.